E nós vamos começar a falar a respeito das funções e vamos começar pela família do Conte. A família do Conte, na verdade, ela serve, como o próprio nome já diz, para contar. Só que ela conta em determinados cenários bem distintos. Eu vou começar a falar pelo Continuum. Como você mesmo já deve imaginar, o Continuum ele serve para contar números. Então, dá uma olhadinha aqui. Antes de começar, só para avisar que eu separei aqui embaixo, eu coloquei cada planilha para uma função, para ficar mais fácil para vocês se acharem. Aqui eu tenho intervalo de dados, eu tenho ocultas algumas colunas, e eu vou manter aqui somente da quantidade, porque como a gente vai contar quantidade de números, eu vou usar aqui essa coluna C como exemplo. Então eu continuo, por exemplo, eu posso aqui selecionar do primeiro até o último, eu vou saber aqui embaixo que eu tenho uma contagem de 1298 números. Só que eu quero que, na verdade, ele faça essa contagem dentro da função. Como que eu faço isso? Eu vou colocar igual para chamar a função, o Excel precisa desse igual para isso, e vou começar a digitar lá, conte.num, ele tem o acento, tá? Abro os meus parênteses e ele vai pedir alguns critérios. Esses critérios são vários valores. E ele tem ali valor 1, valor 2 e 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam que ele aceita mais de um critério, mais de 2, mais de 3, vários critérios. Então eu poderia selecionar aqui primeiro o valor 1, ponto e vírgula, o valor 2, ponto e vírgula, e assim eu vou fazendo para contar quantos números eu tenho. Só que óbvio que, imagina, eu teria que fazer aqui 1298 vezes isso. Até o Excel não iria aceitar. Acho que o limite dele, se não me falha a memória, é em torno de 30 ou 35 caracteres ali, valores. Então como que a gente faz? Eu vou tirar isso e vou colocar só um intervalo inteiro, que vai ser aqui a nossa coluna C. Percebam que ele colocou C, dois pontos C. Isso significa que ele não está pegando da coluna... Deixa eu voltar aqui. Ele não está pegando da coluna da célula, né? Não está pegando da célula C2 até uma determinada célula com número. Ele está pegando toda a coluna. Então até a linha 1.048.000. Cuidado para fazer isso, que isso pode atrapalhar um pouco, tá? Então pode ser que você tenha vários números, mas aqui como a gente tem um intervalo pequeno, eu vou colocar para demonstrar para vocês. Então aqui a coluna C, fecho os meus parênteses e dou um Enter. 1298. Se eu for lá no final e colocar qualquer número aqui, colocar alguns números aleatórios, percebam que por não estar formatado como tabela, o meu intervalo não está crescendo conforme eu coloco os números aqui, mas ele vai conseguir contar porque eu estou pegando toda a coluna C. Então, vejam que aqui ele já subiu, porque ele está fazendo a contagem daqui do C2 até lá embaixo, até o número 1.048.000. O que você pode fazer para não atrapalhar essas questões é formatar o intervalo como tabela, e aqui a gente faz só relembra o que já foi visto. Vou selecionar aqui no primeiro dado do meu intervalo e vou formatar como tabela. Então agora eu tenho uma coluna, eu tenho uma tabela e eu tenho uma coluna chamada quantidade que está vindo aqui. Deixa eu tirar essas informações. Só pronto. Então agora eu tenho uma coluna chamada quantidade, e essa coluna, quando eu venho com o mouse em cima dela, bem antes do C, bem no topo do nosso cabeçalho e aperto, ele já faz a seleção aqui desse intervalo, que são os números. O que isso vai mudar? Eu vou colocar aqui conte.num, venho aqui com o mouse e ele faz essa flechinha para baixo de maneira bem sutil, aperto, ele está selecionando que eu estou fazendo uma contagem de números na tabela 3, porque eu não dei o nome para minha tabela, está fazendo isso na coluna quantidade. Fecho os meus parênteses e aperto Enter. 1298. Quando eu vou lá embaixo e coloco uma informação aqui embaixo, vocês vão perceber que de maneira sutil a tabela está crescendo e aqui os números também estão crescendo. Então essa é a aplicação do Continuum. Agora vamos falar do Conte C. Para o Conte C, eu vou voltar aqui as colunas que eu tinha deixado como ocultas. Vou tirar essas linhas que eu coloquei a mais. E vamos à explicação do Conte C. Aqui ele já voltou para o número original, né? Porque agora ele está olhando só aquela coluna.
O conte-C, ele também faz uma contagem, só que ele faz uma contagem se alguma coisa estiver de acordo com o que você está colocando. Como que a gente explica isso de uma maneira mais fácil? Eu vou fazer aqui do lado uma contagem. Eu quero que ele conte, vamos ocultar essas daqui, vamos manter só aqui, que eu quero o produto. Eu quero que ele conte, dentro desse intervalo da coluna B, quantas vezes eu tenho o item comida, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e colocar igual conte.c, abro os meus parênteses, e ele vai pedir duas situações. O intervalo e o critério para essa contagem. O intervalo vai ser aqui em produto. Então, venho aqui na coluna e seleciono a coluna produto. Ponto e vírgula. Qual que é o critério que eu quero de contagem? O que eu quero que seja contado ali dentro? Nesse exemplo, eu vou querer que ele conte comida. Como eu vou colocar um texto dentro da função, eu preciso colocar isso entre aspas. Então, vou abrir aspas, vou digitar comida e fecho aspas. E fecho os parênteses, para ele fechar a função. Sempre abrindo parênteses, fechando parênteses. Feito isso, vou dar um Enter. Ele trouxe ali, 432 registros de comida. É muito provável que tenhamos também a mesma quantidade de registro de bebida quente e bebida fria. Deixa eu só complementar aqui, colocando aqui embaixo algumas informações para a gente ver como que ele funciona essa contagem. Vou colocar aqui novamente comida. Vou colocar aqui também para o dia 10/3/2022 bebida fria. E vou colocar novamente para o dia 10/3/2022 bebida quente. A minha planilha, a minha tabela, ela está crescendo automaticamente. Então, ele já identificou que eu tenho aqui mais um item de comida. Se eu vier aqui e tirar qualquer item, excluir aqui uma linha da planilha, ele já tirou lá também. Se eu quiser substituir isso daqui por comida, por bebida, eu tenho que entrar aqui na função e troco essa palavra por bebidas frias. E dou um Enter. Ele faz a contagem agora com bebidas frias. Mas pense que toda vez você teria que fazer essa substituição dentro da função. Uma opção que nós temos é, ao invés de colocar aqui dentro o critério, a gente direciona esse critério da função para uma outra célula. Então, faça a contagem lá na coluna produto se ele tiver de acordo com a célula, por exemplo, L1. E dou um Enter. Aqui ele apareceu 0, porque aqui na minha célula L1, eu vou até pintar ela de amarelo, nós não temos nada. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, comida, ele fez a contagem. Porque ele está olhando dentro desse intervalo o que corresponde a esse critério da célula L1. Se eu colocar bebidas frias, ele faz também a contagem. Se eu colocar qualquer outro, por exemplo, pão, ele não conseguiu contar porque aqui eu não tenho pão. Caso haja alguma substituição dentro dessa informação, dentro do nosso intervalo, daí sim ele vai conseguir fazer essa contagem. Ok? Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar aqui comida para não ficar zerado, né? E aqui em conte-Cs. Conte-Cs, ele é muito parecido com conte-C. A diferença é que para o conte-Cs, ele vai utilizar mais um critério para fazer essa análise. Calma que vai ficar fácil de você entender. Aqui, vamos compartilhar a tela. Eu vou trazer essa comida aqui para baixo. Vou colocar ela aqui, certo? Isso daqui é o nosso produto. E aqui eu posso colocar um item chamado, por exemplo, mês. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou reexibir aqui e vou deixar disponível o produto e o mês. E o ano. Pronto. Então, digamos que aqui eu queira contar os produtos de um determinado mês dessa nossa tabela. Nossa, pera aí que agora foi zoom, uma hora é zoom de mais, outra hora é zoom de menos. Aí. Então aqui o que a gente vai fazer? Vou chamar também a função conte.cs
E aqui vocês vão perceber que eu tenho intervalo critério 1 e critério 1, intervalo critério 2, critério 2. E assim vão crescendo os intervalos. Então, o intervalo do critério 1 é o que corresponde, onde está a informação do meu primeiro critério. O meu primeiro critério aqui é comida, que é o meu produto. Então, esse meu intervalo ele vai estar aqui. Eu vou selecionar aqui a coluna produto. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Até aqui é a mesma lógica do conte C. O critério vai ser aqui, comida, certo? Só estou colocando no lugar errado, né? É aqui em cima. Então, conte.cs. O intervalo do primeiro critério aqui em produto. E o meu critério do primeiro produto, e o meu critério vai ser o produto em si. Agora que vem o adicional. Porque quando eu aperto o ponto e vírgula de novo, ele fala intervalo critério 2. Se eu quero fazer uma contagem agora dentro do mês, eu seleciono a coluna mês e o meu critério 2 vai estar aqui nesse item que eu vou inserir um mês e vou fechar os meus parênteses. Aqui deu 0, porque o meu mês não está preenchido, mas se eu colocar aqui de janeiro, ele trouxe lá 62, porque ele está pegando tanto do ano de 2021 e do ano de 2022, porque eu tenho 2 critérios aqui de ano. Eu poderia complementar ainda com o item ano e colocar aqui 2021, mas ele não está afetando ainda o nosso conte C. A gente tem que entrar aqui e fazer essa mudança. Qual que vai ser essa mudança? Inserindo um critério 3, que vai ser ponto e vírgula, venho aqui no ano, faço a seleção da coluna, ponto e vírgula, e clico aqui no ano e fecho os meus parênteses. Coloquei um parênteses a mais. Então vejam que o conte Cs ele funciona para você encaixar vários critérios combinados. Ele só vai fazer essa contagem se for produto comida, o mês de janeiro e do ano de 2021. Se eu trocar aqui para o ano de 2022, ele deu 31 porque tem a mesma quantidade de meses. Mas se eu colocar aqui o mês de dezembro de 2022, e lembrando que no meu intervalo eu não tenho dezembro, ele vai trazer aqui em cima 0. Então aqui a gente complementa todas as famílias do conte, as principais pelo menos. Conte num para contar número, conte C para encaixar dentro de um critério e conte Cs para encaixar em mais de um critério. Então, pega uma base de dados, pega um intervalo de dados, faz seus testes e faz a utilização dessas contagens. Tá? É interessante que mesmo que você não vá utilizar para um projeto, quando você tiver que fazer uma contagem, utiliza essas funções, pelo menos para você treinar o uso delas. Isso é muito importante. Então, se você precisa contar aqui quantos itens você tem no mês de janeiro, ao invés de você fazer filtro, tenta utilizar a função, porque isso vai estimular você a utilizar a função e entender cada vez mais a aplicabilidade dela, ok? Então, vamos para a próxima.